Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. No programa de hoje vamos falar sobre a relação entre religião, juventude, espiritualidade e política. Como essas temáticas estão interligadas no contexto social atual? Para falar sobre o assunto, eu recebo o doutor em Ciência da Religião, coordenador do Programa de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, Emerson da Silveira, e também o doutor em Ciências da Religião, formado pela UMESP, a Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Ele é coordenador da Universidade do Estado do Pará, o professor Manuel Ribeiro. Sejam bem-vindos ao Religare. Você pode acompanhar as notícias do programa através do site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós também estamos nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Bom, eu acho que quando a gente fala de juventude, colegas, a gente tende a também entender que nós estamos falando de uma época. Falando da cultura contemporânea, vocês acham que de alguma maneira a juventude reflete a cultura da nossa época? O que você pensa, Emerson? A cultura contemporânea é uma cultura muito difícil de caracterizar, porque ao mesmo tempo que ela mescla várias tendências, fragmentação, a corrente de homogeneização e heterogeneização simultâneas. Então, a cultura religiosa contemporânea é muito dinâmica e ela impede um pouco ou dificulta que as instituições acompanhem as mudanças, que sempre são aceleradas, né? Novas formas, estilos de viver. Um sociólogo francês chamado Michel Maffesoli dá o nome de novas tribalidades, novas tribos modernas, não é? Então, uma religiosidade muito rápida, muito mutável, né? Flexível. Né? Manuel, você acha que a juventude reflete esse ambiente da cultura contemporânea? Ela está presente. A cultura contemporânea pode ter 3 eixos fundamentais, que é o mercado, a tecnologia e a mídia. A juventude ela tem a sua formação desde a adolescência, passando por essas 3 dimensões. E isso faz um fluxo de informação muito grande, né? Você tem um acesso de informações, culturas. E essa juventude, ela vai se formando nesse laço, vamos dizer assim, da interculturalidade, né? Aberto, com acesso tecnológico, mas com as suas raízes culturais, locais também. Então, a juventude ela tem essa dinâmica, né? A dinâmica da mídia, do mercado, da informação, da tecnologia e também das suas tradições, das suas memórias, do seu passado, Sim. Da sua localidade. O professor Manuel lembrou muito bem mercado, tecnologia e mídia, que de fato alteram as novas condições da vivência religiosa, da experiência religiosa. O mercado cria uma nova forma de relacionamento entre os jovens, entre a juventude, e a mídia acaba alterando a forma como essa juventude se relaciona entre si e com o mundo. Então, há o declínio, por exemplo, das formas clássicas de associação e agrupamento, partidos, igrejas, né, que ficam um pouco sem instrumentos para arregimentar esses grupos, para dinamizá-los. A mídia acaba captando e mediando as formas de vivência dessa juventude. E o que dizer das redes sociais como formas de associação? É uma pergunta muito interessante, porque, de fato, a rede social ela não é só um eco, ela é um fórum, ela é uma máquina de produzir novas formas, novas adesões. Eu utilizo um conceito do sociólogo Michel Maffesoli, lógicas de identificação, mais do que lógicas de identidade. Porque a lógica da identidade, ela cria um sujeito homogêneo, racional, centrado, e as redes descentralizam esse sujeito, fragmentam, colocam esse sujeito em contato com várias possibilidades de ser e de existência. Então, Facebook, YouTube e outras redes sociais multiplicam as formas existenciais de ser religioso, inclusive para a juventude. Sim. Manuel, quando a gente fala assim, juventude no singular, talvez a gente esteja produzindo assim, um falso conceito, né? Porque são juventudes, né? Sim. Como é que você vê essa diversidade aí e essa complexidade ao tratar o tema juventude? É muito difícil. Como qualquer outra diversidade, não é fácil você lidar com um processo de que essa diversidade ela está se criando, né? Ela tem uma dinâmica favorecida pela massificação das tecnologias de mídia e o fato da própria capacidade do ser humano de ser criativo. Então, além de uma dinâmica criativa
normal ao ser humano, à criação, à novidade, as redes sociais, elas estabelecem informações que são muito difíceis para nós trabalharmos nas formas tradicionais, né? Nas formas coletivas, substancializar em símbolos, em tradições. Então, você não tem só multidimensões aí para as juventudes, mas também de personalidades. Então, fica uma diversidade muito grande. Não é algo estranho ao ser humano, né? Porque muitas vezes nós infernizamos, né, as mídias como se fosse algo plenamente negativo, mas não é. O que acontece é que nós disponibilizamos uma dinâmica da capacidade criativa e comunicativa em mídias de tecnologia que favorece a comunicação muito rápida e muito ampla. Então, o que nós estamos lidando é com o humano demasiadamente humano, que é a nossa capacidade de comunicação, que é a nossa capacidade de um mundo que nós não imaginávamos que ia ser tão rápido. Foi na imprensa de Gutenberg, né? O Emerson faz isso, referência ao livro dele, né? De Gutenberg, a dissolução da capacidade do material escrito, e agora nós estamos num plano idético, né? Ideal, da facilidade da comunicação. Então, sim, temos acesso a novas identidades, a criação de novas identidades, ou seja, o humano ganhou assim um espaço para aquilo que lhe é mais comunicativo e social, que é a dimensão de sua mente e comunicação. Sim. A cultura está sempre em transformação. Disse da cultura contemporânea que ela está no processo acelerado de transformação. A juventude, ela necessariamente quer acompanhar esse processo de transformação, ou nós poderíamos também identificar grupos que reagem a esse movimento próprio da cultura contemporânea? Eu responderia pegando um pouco a questão do singular que você colocou, né? Juventude ou juventudes, né? E nós poderíamos pluralizar isso, né? Cultura ou culturas, espiritualidade ou espiritualidades, né? De fato, quando você usa o singular, parece que há uma amputação da diversidade e a colocação de uma essência. Nesse sentido, eu tendo a dizer que a vivência plural, ela comporta grupos que alguns vão chamar de tecnófobos, ou seja, com fobia às questões tecnológicas, né? É famoso, por exemplo, o grupo dos judeus Amish, nos Estados Unidos, que não são judeus, na verdade, né? São pessoas que se identificam com um modo de ser judeu que excluem completo contato com tecnologia, recuando a uma sociedade idealizada do século XIX, rural, agrícola, né? Há grupos que têm essa resistência, como há grupos também que fazem das mídias sociais e da tecnologia uma religião própria. A igreja copimista, por exemplo, uma igreja formada na internet por jovens, né? Então, eles criam rituais dentro de redes sociais, se encontram fora das redes sociais, mas com rituais criados e gestados dentro das próprias redes sociais. E sobre essa questão de uma adesão aos processos de transformação social, querer mudar, ou, de outro lado, né, segmentos da juventude que reagem a esses processos? Flávio, o jovem, vamos colocar aquele que tem 17 aos 30 anos, mais ou menos, é aquele que vai se tornar participativo nas atividades sociais. E toda pessoa que ingressa em uma nova atividade social, ou qualquer atividade no âmbito da agregação humana, ele quer ser protagonista. Ninguém entra para não ser protagonista, porque cada um é portador de uma subjetividade, né? Eu não me vejo alocado e nem vou abrir a mão do eu, né? Então, cada um de nós temos uma personalidade. E essa juventude, além de ter esse protagonismo, ele tem uma outra coisa biológica, que são as suas efervescências vitais, né? Os seus hormônios, toda a sua dimensão vital, que lhe dá muito força para trabalhar, para estudar, pensar, ativar. Então, o que nós estamos vendo, e sempre veremos, né? Vamos ver em todas as revoluções, na história da Revolução Francesa, qualquer história da Revolução, é a juventude querendo assumir um protagonismo, né? De mudança, de melhorias, que talvez aqueles que sejam mais avançados na idade já comecem a ver com cautela de um processo de um ordenamento não tão revolucionário, radical, mas compensação pelo tempo de vida que ele tem na sociedade. Ele acha que as coisas que são muito importantes, eles acham que já está acomodado, mas o jovem não. E isso vai acontecer na religião, isso vai acontecer na política, esse furor pela mudança. Até porque a religião acho que traz duas dimensões muito bacanas, né? Ela traz as expressões das tradições,
mas ela traz uma outra dimensão que é a mística, né? Do rever, recriar, Sim. reinventar e assim outras coisas. Estou vendo aqui a expressão do professor Emerson. Eu já discordo um pouco dessa ideia de juventude como o furor da mudança, porque senão criamos um pouco o mito do jovem que é utópico, do jovem que busca lutas sociais, do jovem que está engajado constantemente. Porque você tem uma juventude conservadora, inclusive uma das minhas linhas de pesquisa é sobre essa juventude conservadora dentro das redes sociais. Então, para eles, a conservação é a verdadeira mudança, é paradoxal, né? Conservar, ou seja, voltar a formas antigas, né, se fosse possível, mas a ideia deles é voltar a um mundo onde a religião é mais importante, onde os valores colocados pela Igreja Católica são mais importantes, no caso do catolicismo que eu pesquiso, óbvio, né? Os valores morais em relação ao casamento, à família, são mais importantes. Então, para eles, a mudança sempre é sinônimo de algo que vai levar ao caos, à desorganização. Então, para eles, mudar de fato é voltar ao ponto de origem, ou ao ponto que eles acham que é a origem, porque nessa discussão da religião há uma ideia muito interessante de mito de origem, né? Os antropólogos trabalham com essa ideia de que cada grupo social, cada juventude, né, tribo, cria uma mitologia de origem para conectar a sua identidade, para fazer sua identidade. Não quer dizer que aquela origem, aquela tradição sempre existiu. Qualquer historiador medievalista vai perceber e mostrar como as questões e debates sobre a família, sobre a moral católica, variaram ao longo do tempo, né? Nicolau de Cusa, Guilherme Duns Escoto, tem todo um grande debate que mostra que a Idade Média nunca foi homogênea da forma como se mostra e da forma como esses grupos de juventude tradicionalista querem mostrar nas redes sociais. Entendo. Bom, nós vamos precisar fazer um breve intervalo, daqui a pouco eu volto aqui com o professor Emerson da Silveira, o professor Manuel Ribeiro, nós estamos falando sobre juventude. Um breve intervalo, Religare volta já.